Se você é fascinado por histórias do cangaço brasileiro, por aqueles homens e mulheres que desafiaram o sistema e criaram seu próprio código de justiça no sertão nordestino, não deixe de se inscrever no canal. A cada semana, trago para vocês narrativas reais, pesquisadas a fundo, sobre os personagens mais emblemáticos desta parte da nossa história, que muitos livros escolares preferem esquecer. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma aventura pelo sertão brasileiro. O sol castigava o sertão nordestino naquela manhã de abril de 1922. O calor era de rachar, típico da caatinga pernambucana, onde a vegetação espinhosa e retorcida parecia uma metáfora perfeita para a dureza da vida dos homens que ali habitavam. Entre esses homens estava Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião, que já começava a construir sua reputação como o mais temido e respeitado cangaceiro do Nordeste brasileiro. Àquela altura, Lampião já liderava um pequeno bando, mas ainda não tinha alcançado a notoriedade que o tornaria uma figura mítica do sertão. Seu grupo era composto principalmente por familiares e amigos de confiança, incluindo seu irmão mais novo, Levino Ferreira da Silva. A lealdade entre irmãos, um valor sagrado no código moral sertanejo, era algo que Virgulino considerava inabalável, quase tão certo quanto o nascer do sol a cada manhã. Nascidos na fazenda Passagem das Pedras, no município de Serra Talhada, então Vila Bela, Pernambuco, os irmãos Ferreira compartilhavam não apenas o sangue, mas também um passado marcado pela violência e injustiça. Foram criados sob os valores rígidos do sertão, onde a honra e a palavra dada eram sagradas, e a família era o bem mais precioso que um homem poderia ter. Um homem pode perder tudo, menos a honra e o respeito da família, costumava dizer José Ferreira, pai dos rapazes, antes de ser brutalmente assassinado por policiais. Evento que empurrou definitivamente Virgulino para a vida no cangaço. Levino, 3 anos mais novo que Virgulino, sempre viveu à sombra do irmão. Enquanto Lampião era conhecido por sua inteligência estratégica, habilidade com armas e capacidade de liderança, Levino era o quieto, o que seguia ordens sem questionar. Para muitos no bando, era visto apenas como o irmão de Lampião, uma extensão do líder sem identidade própria. Os problemas começaram a surgir quando o bando de Lampião cresceu em número e importância. À medida que novos homens se juntavam ao grupo, a dinâmica de poder foi se alterando e Levino passou a se sentir cada vez mais relegado a segundo plano. A admiração que tinha pelo irmão mais velho começou lentamente a se transformar em ressentimento. Os homens novos chegam e já ganham mais confiança que eu, que sou do mesmo sangue, murmurava Levino aos companheiros mais próximos durante as noites no acampamento, quando Lampião se retirava para planejar os próximos movimentos do grupo. O estopim aconteceu após um bem-sucedido ataque à cidade de Águas Belas, quando o butim foi dividido. Como de costume, Lampião separou partes maiores para os cangaceiros que se destacaram na ação. Levino, que havia ficado de guarda na retaguarda, recebeu uma parte menor. Quando questionou o irmão, recebeu como resposta: aqui não existe irmão, existe cangaceiro, e cada um recebe conforme seu trabalho e coragem. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer punhal. Naquela noite, enquanto o bando celebrava, Levino se afastou, sentando-se sozinho à beira de um pequeno riacho. Foi ali, sob o céu estrelado do sertão, que a ideia da traição começou a tomar forma em sua mente. A oportunidade surgiu algumas semanas depois. O bando de Lampião planejava atacar a fazenda de um coronel conhecido por colaborar com as volantes policiais, os grupos especializados em perseguir cangaceiros. O local era estratégico, próximo à divisa entre Pernambuco e Alagoas, região que Lampião conhecia como a palma de sua mão. O plano era simples: surpreender os moradores ao amanhecer
tomar as armas, munições e mantimentos e se retirar para as serras antes que qualquer reforço pudesse chegar. Levino, conhecendo os detalhes do plano, viu ali sua chance. Na calada da noite, enquanto o acampamento dormia, ele se esgueirou silenciosamente, montou em seu cavalo e cavalgou por horas até chegar à cidade mais próxima. Lá, procurou o delegado local, um homem chamado Teófilo Pereira, conhecido por sua obsessão em capturar Lampião. Tenho informações sobre o paradeiro de Virgulino Ferreira e seu bando, disse Levino ao entrar na delegacia empoeirada. E estou disposto a entregar tudo em troca de proteção e uma recompensa justa. O delegado, inicialmente desconfiado, afinal traições e emboscadas eram comuns naquele jogo mortal entre cangaceiros e policiais. Logo percebeu a veracidade das informações quando Levino mencionou detalhes que apenas alguém muito próximo a Lampião poderia conhecer. Por que está fazendo isso com seu próprio sangue? Perguntou Teófilo, enquanto anotava os detalhes do plano de ataque à fazenda. Porque Virgulino já não me considera seu sangue, respondeu Levino com um misto de amargura e determinação na voz. Ele escolheu o cangaço acima da família. Eu estou apenas retribuindo na mesma moeda. O amanhecer daquele dia 15 de abril de 1922 seria para sempre lembrado nos anais do cangaço. Lampião, confiante como sempre, liderava seu grupo de aproximadamente 15 homens em direção à fazenda do coronel. Eles se moviam rápido e em silêncio, como sombras recortadas contra o horizonte avermelhado do sertão. O que Lampião não sabia era que, escondidos estrategicamente ao redor da fazenda, cerca de 30 soldados bem armados aguardavam. A volante, liderada pelo próprio delegado Teófilo, havia chegado durante a madrugada e se posicionado conforme as orientações precisas fornecidas por Levino. Quando avistarem os chapéus de couro, esperem meu sinal para abrir fogo, instruiu o delegado aos seus homens. Quero Virgulino vivo, se possível. A recompensa é maior assim. À medida que o bando de cangaceiros se aproximava, o silêncio era perturbador. Apenas o ruído dos passos dos cavalos e o ocasional tilintar de cartucheiras denunciavam sua presença. Lampião, sempre à frente, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Cadê os cachorros? Murmurou para si mesmo, referindo-se aos cães, que normalmente guardariam uma fazenda como aquela. A ausência de latidos era um sinal claro de que o local poderia estar deserto. Ou pior, poderia ser uma armadilha. Foi tarde demais. Ao gesto do delegado, uma chuva de balas irrompeu de todos os lados. Os cangaceiros, pegos de surpresa, mal tiveram tempo de sacar suas armas. 2 homens caíram imediatamente, atingidos por múltiplos disparos. O resto do bando tentou uma defesa desesperada, buscando abrigo atrás de árvores e pedras. Lampião, com a agilidade e presença de espírito que o tornariam lendário, conseguiu saltar de seu cavalo e rolar para trás de uma grande pedra. Dali, começou a retribuir os tiros com sua Winchester 44, acertando 2 soldados nos primeiros instantes do confronto. É uma emboscada! Recuar para as serras! Gritou para seus homens, enquanto continuava disparando para dar cobertura. O combate durou pouco mais de 20 minutos, mas pareceu uma eternidade para ambos os lados. Quando finalmente cessou, o saldo era trágico. 5 cangaceiros mortos, outros 3 feridos e capturados. Do lado da volante, 4 soldados haviam perdido a vida e 6 estavam feridos em diferentes graus de gravidade. Lampião e 6 de seus homens conseguiram escapar, embrenhando-se na caatinga que conheciam tão bem. O delegado Teófilo, apesar de não ter conseguido capturar o líder cangaceiro, considerou a operação um sucesso parcial. Nunca estivemos tão perto, disse aos seus subordinados, enquanto tratavam dos feridos. E isso é apenas o começo.
Com as informações que temos agora, é questão de tempo até acabarmos com o bando de Virgulino de uma vez por todas. Refugiados em um esconderijo nas serras da região, Lampião e os sobreviventes lambeavam suas feridas. Mais do que os ferimentos físicos, doía a certeza de que haviam sido traídos. Alguém havia informado à polícia sobre seus planos, e esse alguém só poderia ser alguém muito próximo. "Quem não está aqui?" perguntou Lampião, olhando um por um de seus homens restantes. Foi Corisco, seu mais fiel companheiro, quem notou primeiro. "Cadê Levino? Ele não estava com a gente quando a emboscada começou?" Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A ausência de Levino, somada ao fato de que a volante parecia saber exatamente onde esperá-los, apontava para uma conclusão dolorosa demais para ser verbalizada. "Não pode ser", murmurou Lampião, mais para si mesmo do que para os outros. "Meu próprio sangue não faria isso." Mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. À medida que reconstituíam os eventos das últimas 24 horas, lembraram-se de que Levino havia desaparecido do acampamento na noite anterior, alegando que ia verificar os arredores. Ninguém questionou, afinal, era o irmão do chefe. A confirmação veio dias depois, através de um informante na cidade. Levino havia sido visto entrando na delegacia e, posteriormente, deixando a região em direção ao sul, escoltado por 2 policiais. Dizia-se que tinha recebido uma quantia considerável em dinheiro e a promessa de proteção permanente contra a vingança que certamente viria. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Lampião, ele estava sentado sob a sombra de um juazeiro, limpando meticulosamente sua arma. Seu rosto, normalmente impassível, contorceu-se numa expressão de dor e fúria que assustou até mesmo os cangaceiros mais experientes do bando. "Podem me chamar de muitas coisas", disse ele, com a voz embargada pela emoção contida. "Bandido, assassino, flagelo do sertão, mas nunca dirão que Virgulino Ferreira da Silva não cumpre sua palavra ou esquece uma traição." Naquele momento, diante dos olhos de seus homens, Lampião jurou solenemente: "Por Deus e todos os santos, juro que encontrarei Levino Ferreira, mesmo que tenha que persegui-lo até os confins do inferno. E quando o encontrar, ele vai entender o verdadeiro significado da palavra traição." Foi a primeira e única vez que seus homens viram lágrimas nos olhos daquele que era considerado o homem mais temido do sertão. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma dor profunda, daquelas que transformam um homem para sempre. Nos meses que se seguiram, o comportamento de Lampião mudou drasticamente. Se antes ele já era temido, agora sua fama ganhou contornos ainda mais sombrios. Os ataques do bando tornaram-se mais violentos, especialmente contra aqueles suspeitos de colaborar com as autoridades. Cada ataque, cada cidade invadida, cada fazenda saqueada tinha um objetivo além do butim: obter informações sobre o paradeiro de Levino. Lampião oferecia recompensas generosas a qualquer um que trouxesse notícias do irmão traidor. "Quero saber onde ele está, com quem está, o que come, quando dorme", instruía aos informantes espalhados pelo sertão. "Quero saber até a cor da roupa que veste e quantas vezes respira por dia." A obsessão de Lampião pela vingança contra o irmão tornou-se lendária, adicionando uma nova camada ao mito que já se construía em torno de sua figura. Nas feiras e mercados do interior, contavam-se histórias sobre como o rei do cangaço havia jurado arrancar o coração do próprio irmão com as mãos nuas e alimentar os urubus com ele. O destino, contudo, reservava um desfecho diferente para essa história de traição fraternal. Quase um ano após a emboscada, chegaram notícias de que Levino estava vivendo sob identidade falsa em uma pequena cidade no interior da Bahia. Segundo os informantes, ele vivia modestamente, apesar do dinheiro recebido pela traição, sempre olhando por cima dos ombros como quem sabe que seu tempo está contado. Lampião organizou cuidadosamente o ataque. Desta vez, não haveria espaço para erros ou novas traições. Apenas seus homens mais confiáveis participariam da operação.
E ninguém, absolutamente ninguém, saberia do plano completo além dele mesmo. Na madrugada de 23 de março de 1923, o bando cercou a pequena casa na periferia da cidade, onde Levino supostamente vivia. Lampião ordenou que todos se mantivessem à distância. Queria enfrentar o irmão sozinho, olhos nos olhos. Levino Ferreira, gritou parado em frente à porta da casa. Saia e enfrente seu destino como homem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto distante de um galo, anunciando a proximidade da aurora. Não houve resposta do interior da casa. Com um gesto brusco, Lampião arrombou a porta e entrou, arma em punho, pronto para o confronto final. O que encontrou, porém, foi algo que jamais poderia ter imaginado. Deitado em uma cama simples, com o rosto já desfigurado pela decomposição, estava o corpo de Levino Ferreira. Ao lado da cama, uma garrafa vazia de Dunze, cachaça misturada com veneno de cobra, método comum de suicídio na época, e sobre uma mesa improvisada, uma carta, escrita com letra trêmula. Virgulino, meu irmão, se está lendo isto, é porque finalmente me encontrou, como eu sabia que aconteceria. Não esperei para enfrentá-lo, porque não teria coragem de olhar nos seus olhos e ver o reflexo da minha própria vergonha. Traí você por inveja, por me sentir sempre menor, sempre à sombra do grande Lampião. Mas descobri que viver com essa traição é pior que qualquer morte que você poderia me dar. Cada centavo do dinheiro que recebi queimava minhas mãos como brasa viva. Não peço perdão porque sei que não o mereço. Só quero que saiba que, no final, entendi o que você sempre dizia. No cangaço, como na vida, um homem só tem sua palavra e sua honra. Perdendo-as, já não é mais um homem. Eu perdi ambas, e por isso já não sou mais nada. Adeus, meu irmão. Que Deus, em sua infinita misericórdia, faça o que você certamente não faria. Que me perdoe, Levino. Dizem os antigos do sertão que naquela manhã algo mudou definitivamente em Lampião. Ele saiu da casa carregando a carta do irmão e ordenou que o corpo fosse enterrado adequadamente, com um pequeno crucifixo que ele mesmo havia talhado em madeira. Não permitiu que ninguém tocasse nas poucas posses de Levino e proibiu terminantemente que o nome do irmão fosse mencionado novamente em sua presença. Era como se, junto com Levino, tivesse morrido também a última conexão de Virgulino, com sua vida anterior ao cangaço. Nos anos que se seguiram, até sua morte em 1938 na Grota de Angicos, Lampião tornaria-se ainda mais impiedoso com traidores, executando sumariamente qualquer um em seu bando sobre quem pairasse a menor suspeita. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, sua lealdade para com aqueles que provavam ser dignos de confiança tornou-se inabalável. O episódio da traição de Levino consolidou uma das mais importantes regras do Código de Conduta do Cangaço sob a liderança de Lampião. A traição era o único crime imperdoável, pior que o assassinato, pior que o roubo, pior que qualquer outra transgressão imaginável. Um homem que trai uma vez, trairá sempre. Tornou-se um de seus ditados favoritos, repetido como mantra para os novatos que se juntavam ao bando. Como ocorre com muitas histórias sobre Lampião e o cangaço, é difícil separar completamente o fato da ficção quando se trata da traição de Levino. Os registros históricos sobre o episódio são escassos e, frequentemente, contraditórios. O que sabemos com certeza é que Lampião tinha, de fato, um irmão chamado Levino, que inicialmente o acompanhou no cangaço. Também é documentado que houve uma emboscada significativa ao bando de Lampião em meados de 1922, resultando na morte de vários cangaceiros. Quanto ao destino final de Levino, existem versões conflitantes. Alguns historiadores defendem que ele realmente traiu o irmão e depois se suicidou, consumido pela culpa. Outros sugerem que foi capturado pelas autoridades e forçado a fornecer informações sob tortura.
Há ainda aqueles que acreditam que Levino foi morto pelo próprio Lampião ao descobrir seus planos de traição, antes que pudesse concretizá-los. O que é inegável, contudo, é o impacto que esse episódio, seja ele histórico ou parcialmente lendário, teve na construção do mito de Lampião e na compreensão popular do código de honra do cangaço. A história da traição de Levino transcende o simples relato de um episódio da vida de Lampião. Ela encapsula valores profundamente enraizados na cultura sertaneja, a sacralidade dos laços familiares, a importância da lealdade, as consequências devastadoras da traição. No sertão nordestino do início do século XX, onde a presença do Estado era praticamente inexistente e a justiça oficial raramente chegava, esses códigos de conduta não escritos funcionavam como a cola que mantinha unida a sociedade. Um homem podia perder tudo, suas posses, sua liberdade, até mesmo sua vida, mas perder a honra era perder a própria humanidade. Para Lampião, nascido e criado sob esses valores, a traição do irmão representou não apenas uma ameaça física ao seu bando, mas um golpe devastador em sua visão de mundo. Se nem mesmo os laços de sangue eram sagrados, em que mais se poderia confiar? Talvez por isso a história tenha permanecido viva na memória popular por tanto tempo. Ela não é apenas um relato sobre dois irmãos e uma escolha trágica, mas uma parábola sobre confiança, inveja e as consequências devastadoras de trair aqueles que confiaram em nós. A história de Lampião e Levino é, em muitos sentidos, um microcosmo da própria história do cangaço, brutal, complexa, marcada por códigos de honra peculiares e ultimamente trágica. Quando Lampião foi finalmente morto pelas forças policiais em 1938, junto com Maria Bonita e vários membros de seu bando, encerrou-se não apenas a vida de um homem, mas todo um capítulo da história brasileira. O cangaço, como fenômeno social e cultural, não sobreviveu muito além da morte de seu mais emblemático representante. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram decepadas e exibidas publicamente em diversas cidades do Nordeste. Um desfecho macabro que, paradoxalmente, apenas solidificou a aura mítica em torno dessas figuras. O que as autoridades pretendiam ser uma demonstração de poder e triunfo sobre o banditismo acabou por transformar os cangaceiros em mártires aos olhos de muitos sertanejos. Hoje, mais de 80 anos após esses eventos, Lampião permanece como uma figura ambivalente na cultura brasileira. Para alguns, um bandido sanguinário. Para outros, um herói popular que desafiou as injustiças sociais de seu tempo. A verdade, como sempre acontece com figuras históricas complexas, provavelmente reside em algum ponto entre esses extremos. Quanto à história da traição de Levino, ela continua a ser contada ao redor de fogueiras e em mesas de bar por todo o Nordeste. Um lembrete eterno de que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, as escolhas que fazemos definem quem somos e muitas vezes selam nosso destino. Se você gostou desta história sobre o rei do cangaço e seu irmão traidor, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais narrativas sobre os personagens que moldaram a história do sertão brasileiro. Na próxima semana, contarei a história do encontro entre Lampião e Padre Cícero, o santo do sertão. Ative o sininho para não perder.